Nós vamos abrir nossas Bíblias hoje para Gênesis capítulo 6. Comecei semana passada a pregar sobre um crente muito amado, mas como hoje é o Dia dos Pais, eu quero fazer uma pausa naquele tema e quero falar sobre o desafio de um pai. Depois aquele tema pode até ser retomado. Gênesis capítulo 6, o desafio de um pai. Na verdade, eu quero ler 5:32 e depois ler o capítulo 6. 5:32 fala assim: Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Como se multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, o réptil, a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de alto. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, e de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta contigo, e ser-te-á para alimento, a ti e a eles. E assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Aí no capítulo 7, versículo 6, tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Oremos. Senhor Deus, nessa noite nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado aqui nessa terra homens que foram nossos pais, foram a figura paterna, masculina em nossas vidas, que nos ensinaram muitos princípios, muitos valores, e para muitos de nós aqui, o Senhor também deu o privilégio de nos tornarmos pais, de termos filhos e de criarmos esses filhos para a honra e para a glória do Senhor.
vivemos em dias difíceis, dias turbulentos, e se não tivermos, ó Deus, o auxílio do Senhor, da Tua palavra, do Teu Espírito, se não tivermos, ó Deus, modelos demonstrados na Tua palavra e também no seio das igrejas, o risco, ó Deus, de falharmos nessa tarefa é muito grande. Mas nós confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor tem deixado a Tua palavra, tem feito o Teu Espírito habitar naquele que crê em Jesus como Salvador, e tem, ó Deus, colocado no seio da Tua igreja tantos homens que servem de modelo. Nos ajude a enfrentarmos o desafio de um pai e criarmos os nossos filhos para a honra e para a glória do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu converso com vários irmãos e eu falo várias coisas, né? Vários irmãos falam, não, pastor, não pode ser assim. E eu concordo, não pode ser assim. A minha filha mais velha, a Laila, está com 13 anos e eu levo e busco ela todos os dias da escola. E vou continuar levando e vou continuar buscando todos os dias na escola. Quando ela fizer 18 anos, se Deus quiser, ela vai passar no vestibular, vai entrar na faculdade. Eu vou levar e vou buscar ela todo dia na faculdade. A cara do seu Cristiano lá, né? Lógico, é exagero. É exagero. Nós temos que preparar nossos filhos para enfrentar os problemas, os desafios que o mundo oferece. Mas, como pai de uma menina de 13 anos, vendo tudo o que acontece na televisão, vendo toda a violência, eu confesso para os irmãos que eu tenho um certo temor de deixá-la andando sozinha pela cidade. Eu sei que não é bom, eu sei que eu preciso orar, falar mais com Deus, preciso que Ele me ensine a ter uma certa dependência nele, para que ela possa fazer essas coisas por ela mesma, porque senão vai crescer, né? E não vai saber como se virar nos problemas do dia a dia que a vida oferece. Mas, irmãos, eu confesso para os irmãos, esse mundo que nós estamos vivendo, a mim, pelo menos, é um mundo que me dá muito medo. Falei com os irmãos uns 2 domingos atrás da escola bíblica, irmãos, assistam o jornal, leiam o jornal, vejam as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Para nós entendermos que as coisas que Deus tem dito na sua palavra estão se cumprindo, para termos um olhar profético. Mas ao mesmo tempo que nós fazemos isso, que nós pegamos jornais, que nós assistimos os telejornais, eu fico assombrado com o mundo em que nós estamos vivendo. E aí nós encaramos o desafio de ser um pai neste mundo no qual nós vivemos. E nós nos preocupamos às vezes com coisas que não sejam importantes, elas são importantes. Mas em comparação às coisas que Deus espera de um crente, de um pai cristão, nós acabamos às vezes valorizando coisas que poderiam ser secundárias. Hoje à noite queria deixar um desafio para todos que estão aqui presentes, senhoras, moças, rapazes, mas especialmente para os pais, o desafio de um pai. Nós encontramos aqui a história de Noé, no capítulo 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. Mas antes de começar a história de Noé, é dito que Noé tinha 500 anos e que ele se tornou pai. Então, para começar a contar a história de Noé, é dado esse detalhe, que ele havia se tornado pai. Então eu quero colocar essa ótica, essa perspectiva, como nós devemos olhar para o exemplo de Noé e seguir o seu exemplo como pai. Então, em primeiro lugar, versículo 5 e versículo 11. O Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que continuamente era mau todo o desejo do seu coração. Versículo 11.
a terra estava corrompida às vistas de Deus e cheia de violência. Versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Primeiro desafio de um pai é viver em uma sociedade decadente. Teve um filósofo francês, educador, ele disse uma frase: os homens nascem bons, é a sociedade que os corrompe. Os homens nascem bons, é a sociedade que os corrompe. Porém, a sociedade é formada de quê? De homens. Então, se os homens nascem bons e a sociedade os corrompem, é porque o homem, ao longo da sua vida, acaba demonstrando aquilo que ele verdadeiramente é: um ser caído e corrupto e destituído da glória de Deus. O problema não é que a sociedade corrompe o homem. A verdade é que o homem corrupto corrompe a sociedade na qual ele vive. E a sociedade que Noé vivia, conforme esses 3 versículos que nós lemos, era uma sociedade corrupta. Era uma sociedade entregue a todos os tipos de pecado, a todo tipo de violência. Alguns comentaristas bíblicos acreditam que nos dias de Noé havia mais ou menos 25 milhões de habitantes na terra. Então, se você gosta de fazer uma ideia, a cidade de São Paulo e toda aquela região que é chamada de Grande São Paulo, onde está Santo Amaro, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Osasco ali, cidade do irmão Félix ali, toda aquela região ali é chamada de a Grande São Paulo. Então é a cidade de São Paulo mais um conjunto de 7 ou 8 cidades em torno de São Paulo que compõem a região da Grande São Paulo. Essa composição da cidade mais essas cidades ao entorno tem um pouco mais de 20 milhões de habitantes. Eu costumo brincar, eu não gosto de ir para São Paulo. Eu não gosto daquela multidão de gente. Não pode ser de carro, pode ser de ônibus, eu não gosto. Aquela multidão de gente me ficou desconfortável. Outro dia eu estava brincando com os homens aqui, falei, eu tenho medo de ir para São Paulo e chegar lá, é muito grande, é muita gente, eu tenho medo de me perder. Eu tenho medo de não saber voltar para Sorocaba e virar morador de rua lá, porque não vou saber voltar. Não. Claro, é brincadeira, na pior das hipóteses eu saio andando, Saio andando pela Castelo Branco e chego em Sorocaba. Mas só para você ter uma ideia, acredita-se que na época aqui de Noé, havia pelo menos 5 milhões a mais do que existe hoje naquela região. Então não era pouquinha gente, era muita gente. Seul, na Coreia do Sul, tem exatamente 25 milhões de habitantes. Então isso para nos dar uma ideia. Às vezes a gente pensa que nos dias de Noé aqui era meia dúzia de gente, Era 100 pessoas, 200 pessoas. Não era. Era muita gente. Cerca de 25 milhões de pessoas. E no meio de 25 milhões de pessoas, é dito que todos eram corruptos. Eram pessoas que estavam satisfazendo os seus desejos. Capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4, fala de pessoas que estavam tomando para si quantas mulheres eles tinham desejo de ter. Versículo 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e eles foram valentes, O versículo anterior fala, eles possuíram quantas eles quiseram, as que mais lhe agradavam. Versículo 2, elas eram formosas e tomaram para si as mulheres, as quais entre eles mais lhe agradaram. Eles estavam vivendo uma vida de satisfação pessoal.
aquilo que lhes dava prazer. Lá em Mateus 25, Jesus fala: nos dias de Noé, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas se casavam, se davam em casamento, e era isso que estava acontecendo. Também a palavra violência, ela aparece 3 vezes nesse texto. O que é violência? Violência é o uso desmedido da força, a fim de você conseguir algo que você quer, que você tem desejo de possuir. A maneira mais evidente, mais clara de você expressar a violência é quando alguém toma de você algo que você tem. Você tem um objeto, vou usar o exemplo celular, né? Eu realmente não me encanto, não me seduzo com o celular. Meu celular está ali no banco, é aquele Nokia 2115. É aquele mais velhinho, né? Mas algumas pessoas ficam encantadas com o celular, última geração, touchscreen. E aí ele vai lá, ele trabalha, ele compra. Mas tem um outro que tem o desejo de ter aquilo, mas ele não tem condições. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele tem o desejo, mas ele não tem condições. O que é que ele faz? Ele usa da força para tomar do outro aquilo que ele tem desejo de ter. Só usando um exemplo, né? É muito comum você ver pessoas que roubaram meu celular. Mas como? Tomaram de mim. Foram lá e me assaltaram. A terra estava cheia de violência. As pessoas estavam usando a força a fim de tomar para si aquilo que eles tinham desejo. Eles eram indiferentes às coisas de Deus. 25 milhões de pessoas, todos indiferentes às coisas de Deus. O cenário dessa época é diferente de hoje? Nós estamos vivendo numa sociedade diferente da sociedade que Noé viveu? Os homens hoje estão fazendo isso, vivendo pelos seus prazeres, pelas suas paixões, tomando para si as mulheres, tantas quantas eles querem, as que mais lhe agradam. Eles estão comendo, bebendo, satisfazendo só os desejos da sua carne, estão sendo violentos. Como eu disse, basta dar uma olhadinha no jornal. Sim, a sociedade que Noé viveu não é diferente da sociedade que nós vivemos, porque os homens são maus, os homens são corruptos, os homens são violentos. E nós vivemos nesse mundo. Lembra o que Jesus fala lá em João capítulo 17? Eu não oro para que os tire do mundo, mas para que os guarde do mal. Porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então nós vivemos nesse mundo corrupto. Nós temos que conviver com essas coisas. E nós, pais, temos os nossos filhos nesse mundo. Então nós temos o desafio de viver em uma sociedade decadente, com homens egoístas, com homens violentos, com homens indiferentes às coisas de Deus. O desafio de ser um pai é o desafio de você conviver nessa sociedade e, em segundo lugar, com uma decisão, muito parecido com o que eu falei a semana passada, decidido a não ser igual a esse mundo. Versículo 9. Versículo 8 e 9. O homem é mau, o homem é corrupto desde a sua mocidade, é continuamente desviado o desejo do seu coração, porém, palavra-chave no versículo 8, porém, Noé achou graça diante do Senhor. A história de Noé é esta. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Mas por que ele era um homem íntegro entre os seus contemporâneos? Porque Noé, diferentemente dos demais homens da sua sociedade, ele andava com Deus. O desafio de ser um pai não é só de viver numa sociedade corrupta,
mas é de não se corromper com essa sociedade. Noé achou graça aos olhos de Deus, suas virtudes são dadas aqui, ele era justo, ele era correto, ele não permitiu que as corrupções do mundo afetassem a sua vida, ele era íntegro. Quando nós estudamos Jó, estudamos o que quer dizer essa palavra íntegro, né? Ele era uma pessoa madura, com discernimento, entre todos os homens da sua época. Por quê? Porque ele andava com Deus. Pai, você tem um desafio, que é de não se conformar com o mundo em que você vive, de não se tornar igual os homens ímpios que vivem ao seu lado. Você vai conviver todos os dias com pessoas que não querem fazer o certo, mas você tem o desafio. Terceiro, eu vou gastar mais tempo nesse ponto e no último, o desafio de trabalhar pelo Senhor. O desafio de trabalhar pelo Senhor. Versículo 14, Deus diz: Noé, faça uma arca de tábuas, porque eu vou destruir este mundo corrupto. E o que foi que Noé fez? Versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que lhe ordenara. Se você anda com Deus, Deus vai falar com você pela palavra dele e vai falar de você o que ele espera de você. E para Noé ele disse: Noé, meu desafio para você é construir uma arca. E lá em Hebreus capítulo 11 é dito o propósito da construção dessa arca. Hebreus 11:7 fala: essa arca vai servir para a sua salvação e para a salvação da sua família. Disposição para trabalhar pelo Senhor. Quanto tempo levou para que a arca fosse construída? Não há consenso. Alguns comentaristas bíblicos falam 120 anos, outros falam 100 anos, outros falam um tempo menor. Não dá para saber. Com certeza, dá para ter uma ideia. Os que acreditam que foram 120 anos, baseiam essa afirmação no versículo 2. O homem é carnal, meu espírito não vai agir para sempre nele, e seus dias vão ser 120 anos. 120 anos a partir de agora. Se isso for fato, então Noé começou a trabalhar para Deus 20 anos antes de ter o seu primeiro filho. Porque no capítulo 5, versículo 32, fala que quando Noé tinha 500 anos, ele gerou Sem, Cã e Jafé. E no capítulo 7, versículo 6, fala que com 600 anos ele entrou na arca. Não é? Então, de 500 para 600, são 100 anos. Então, se foram 120 anos, então Noé recebeu a missão 20 anos antes de começar a construir a arca. Outros acreditam que 20 anos antes de começar a construir a arca, o anúncio do dilúvio começou a ser dado, sendo apenas nesse período de 100 anos da vida de Noé que a arca foi construída. O fato é que há alguns detalhes aqui que a gente talvez não consiga encaixar a cronologia de uma maneira que faça sentido, mas o que está em foco aqui é que Noé se aplicou a obedecer a palavra de Deus para construir a arca. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu tenho ouvido muita gente falar assim: os filhos de Noé ajudaram a construir a arca. Se levou 100 anos para construir a arca, e o primeiro filho de Noé nasceu quando ele tinha
Na verdade, se você fizer a leitura do capítulo 10, versículo 10, você vai descobrir que o primeiro filho de Noé nasceu quando ele tinha 502 anos. Né? Quando fala viveu 500 anos, quer dizer que naqueles 100 anos, né? Entre 500 e 600 anos, nasceram os demais filhos. Então, na casa dos 500 anos de Noé, entre 500 e 600 anos, foi que ele gerou os 3 filhos. Seja qual for a possibilidade, se ele começou a trabalhar 20 anos antes, ou se ele começou a trabalhar aqui com 500 anos, o fato é que quando seus filhos nasceram, Noé já estava trabalhando na arca. Ou já estava trabalhando há 20 anos, ou ele começou a trabalhar 2 anos antes do seu primeiro filho nascer. Se for essa a cronologia. Então, os filhos de Noé nasceram e viram o seu pai trabalhando na arca. Não houve um instante na vida dos filhos de Noé que eles não viram Noé empenhado no trabalho que Deus havia lhe confiado. Seja qual for a possibilidade. Começou 20 anos antes, começou com 500 anos, seja qual for a possibilidade. Quando seus filhos nasceram, Noé já estava empenhado no trabalho, na construção da arca. Será que Noé abandonou tudo para construir a arca? Será que Noé deixou de lado a sua vida só para construir a arca? Também tem pessoas que acreditam que sim, que Noé se aplicou só na construção da arca. Minha opinião, eu acredito que não. Eu acredito que Noé dividiu o seu tempo. Eu acredito que Noé ainda continuou lavrando, continuou cuidando de rebanho. Para quê? Para que pudesse ter comida para sua esposa, para os seus filhos. E junto com isso, ele ainda separou um tempo para construir a arca. Na minha opinião. Se você quer acreditar que Noé largou tudo, pode acreditar. Mas a mulher dele foi trabalhar na roça então, né? Porque tinha que ter comida na casa. Eu creio que não, que no papel de homem, de marido, de provedor, ele continuou dividindo as tarefas. Continuou trabalhando um número X de horas para o sustento da sua família e um outro tanto de horas para a construção da arca. Mas o fato é que ele achou tempo para o sustento do seu lar, ele achou tempo para a sua família e ele achou tempo para o trabalho para Deus. Ele não foi negligente em nenhuma dessas áreas. E o que mais me chamou a atenção, e eu vou repetir, eu já falei, é que os filhos de Noé viram o seu pai trabalhando para Deus a vida inteira. Desde que eles nasceram, Noé estava empenhado no trabalho, na construção da arca. Nós temos um desafio como pais de nos colocarmos à disposição de Deus e ao seu trabalho. É possível que Deus chame alguns para trabalhar naquilo que nós chamamos de período em tempo integral. Ser um pastor, ser um missionário, ser um evangelista. É possível. Mas é mais provável que a maioria dos pais aqui não sejam chamados para trabalhar para Deus em tempo integral. Ainda você tem que ter tempo para trabalhar, para sustentar a sua família. Você tem que ter tempo para a sua família. E você tem que ter tempo para trabalhar para Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. E no caso aqui, os filhos de Noé viram todos os dias da vida do seu pai, até a chegada do dilúvio, fazendo o quê? Separando um tempo para trabalhar para Deus. Sabe o que eu tenho ouvido ao longo dos anos? E eu sei que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele usa isso. Eu tenho visto pais preocupados com os seus filhos e mandando seus filhos para a igreja, mas eles mesmos não querem ir.
Eles fazem questão que seus filhos vão para a igreja. Não, vai ser bom para ele, vai ser bom para o meu filho. Mas ele mesmo não quer saber. Ele mesmo não faz. Enquanto o filho é pequeno, o que esse filho vai fazer? Vai obedecer ao pai. O pai mandou para a igreja, vai para a igreja que a igreja é bom. O que ele vai fazer? O filho vai para a igreja. Porque meu pai está me mandando para a igreja e está falando que a igreja é bom. Mas e a hora que ele começar a entender? O que ele vai falar? Meu pai fala que a igreja é boa, mas ele mesmo não vai para a igreja. E se ele não vai para a igreja, por que é que eu tenho que ir? E aí, irmãos, nós temos um problema, porque nós não nos dispomos a trabalhar para Deus, para estar na casa de Deus, para servirmos a Deus. Deus é prioridade. Ocupa o primeiro lugar na minha vida. Mas as coisas de Deus são sempre sacrificadas, sempre deixadas em segundo plano, em segundo lugar. Que modelo eu estou dando para os meus filhos? Isso eu já tinha conversado, eu já tinha essa opinião, eu já pensava assim. Já tinha conversado com alguns irmãos, com alguns pastores, mas essa semana, por causa do Dia dos Pais, a editora Fiel me manda boletins nos meus e-mails, né? E essa semana várias matérias a respeito do que a Bíblia fala sobre pais. E eu me lembro de uma conversa que eu já tinha tido com alguns irmãos, com alguns pastores, e essa semana um dos boletins era sobre isso, né? Falando, que chato, hoje é segunda-feira. É só para dar um exemplo. Alguns pais olham segunda-feira como o pior dia do mundo. Por quê? Por quê? Por que segunda-feira é o pior dia? Porque começa a semana de trabalho, né? E aí seu filho, é só para dar um exemplo, seu filho vê você reclamando a vida inteira de segunda-feira, segunda-feira, amanhã eu tenho que levantar cedo, eu tenho que trabalhar. Ele vai ter prazer de levantar na segunda-feira para trabalhar, quando ele chegar na idade de trabalhar? Não. Você só se lastima, só reclama, só murmura. Você só critica a igreja, o pastor, os irmãos, o trabalho que tem que ser feito. Vim aqui sexta-feira, estava o Rogério e o Lucas aqui limpando a igreja. Fizeram direitinho, irmãos. Pode pôr ele para fazer em casa, viu, Camila? Fez direitinho, né? Uma vez, de vez em quando, você está na escala da limpeza, por exemplo. Com que atitude, com que espírito você sai? Ai, que chato ir lá limpar a igreja. Ai. Seus filhos estão ali vendo. Quando eles estiverem na idade de limpar a igreja, irmãos, que espírito eles vão ter para fazer aquilo? Como é que, se eles vierem, né? Se eles vierem, como é que eles vão vir? Com alegria? Vão limpar a igreja cantando um hino? Não. Domingo, estou cansado, trabalhei a semana inteira, é só esse dia que eu tenho para dormir. O filho acorda com vontade de vir para a igreja, empolgado, né? E você fala, não, hoje a gente não vai, é domingo, a gente está cansado, vamos descansar. Qual é o exemplo que você está dando para ele das coisas de Deus? Lá na frente ele não vai querer. Como eu disse, eu não sei se os filhos de Noé ajudaram na construção. Talvez nos primeiros anos não, porque eles eram pequenos. Mas talvez à medida que eles foram crescendo e foram vendo Noé empenhado naquele trabalho, talvez eles ajudaram o seu pai. Talvez eles viram todo dia lá Noé empenhado em serrar, em lixar, em pregar a madeira, que eles acabaram se envolvendo com aquilo. Por quê? Porque Noé era um modelo, era um exemplo de alguém disposto a trabalhar pelo Senhor. Ele fez o trabalho. Ele foi um modelo, ele foi um exemplo. E
creio eu que seus filhos acabaram entendendo isso, e eu já vou dizer o porquê. Então eu tenho o desafio de viver numa sociedade corrupta, sem me contaminar, tenho o desafio de trabalhar com alegria, sem murmuração, para o Senhor, e tenho o dever de incluir toda a minha família no plano de Deus. Como pai, como o cabeça do lar, instituído por Deus, eu tenho o dever de envolver toda a minha família no plano de Deus. Versículo 18. Noé, contigo estabelecerei a minha aliança. O pacto era com quem? Com Noé. Noé, você é o cabeça do lar. Você é o pai, você é o marido. É com você que eu estou estabelecendo a minha aliança. Mas deve entrar na arca teus filhos, tua mulher e as tuas noras. Quem foi chamado? Quem recebeu a responsabilidade? Noé. Mas Deus disse para ele: você deve colocar dentro dessa arca seus filhos, sua mulher e também as suas noras. Eu tenho ouvido, salvação é individual, e é verdade. Salvação é individual, mas isso não quer dizer que eu não deva procurar a salvação da minha casa. Quando o carcereiro perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta de Paulo e Silas em Atos 16:31? Crê no Senhor Jesus e será salvo. E o versículo acaba aí. Não, será salvo quem? Tu e também a tua casa. Sim, a salvação é individual. Eu não pude me converter pelos meus filhos. Graças a Deus, chegou um ponto que eles entenderam e quiseram Jesus por eles mesmos. Eu não posso me converter pela minha mãe que não é salva ainda. Ah, salvação é individual, então eu vou deixar que ela pereça e que ela vá para o inferno? Não. Eu, como pai, como uma pessoa responsável pela família, talvez eu não veja aquela pessoa salva, mas eu devo me empenhar ao máximo para que aquela pessoa possa ser alcançada. Interessante, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. Vou esperar você chegar lá que eu quero ler junto. Pela fé, Noé foi divinamente ensinado acerca das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a sua salvação. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a sua salvação. Para a salvação da sua casa. Construiu uma arca para que ele fosse salvo, mas também sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Nós temos um grande desafio, que é alcançarmos os membros da nossa família. Primeiramente, aqueles imediatos, nossos filhos, que Deus nos deu a responsabilidade. É o nosso papel, é nosso dever maior como pai.
Às vezes nós nos preocupamos tanto em alcançar o mundo para Cristo e nos esquecemos daquele que está ali do nosso lado, nosso familiar. No versículo 18 lá fala: entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as tuas noras. Como Noé trouxe a sua casa para dentro da arca? Vem para dentro da arca. E daí a mulher de Noé fala: mas o que tem lá dentro, Noé? Noé pensou assim: o que tem lá dentro? Lá dentro tem feno, lá dentro tem grãos, lá dentro tem animais. Eu acho que a minha mulher não vai gostar de entrar lá não. Tudo muito rústico, não é muito cheiroso. Eu conheço minha esposa, ela é bem zelosa, né? Bem limpinha, ela não vai gostar de lá não. Olha, mulher, lá dentro tem uma geladeira duplex, lá dentro tem um micro-ondas, lá dentro tem um fogão com um forno maravilhoso, lá dentro tem pares de sapatos lindos, vestidos, lá dentro tem maquiagem, lá dentro tem chapinha para passar no cabelo, né? E a mulher de Noé ficou curiosa, falou: eu vou ter que entrar lá dentro para ver se é isso mesmo. E ela entrou, e Noé falou: Deus, fecha a porta agora, né? Porque quando ela vê o que tem lá dentro, ela vai querer ir embora. E para os filhos de Noé: filho, lá dentro tem uma TV de LCD, né? LED agora, sou meio ultrapassado, uma TV de LED, 60 polegadas, tem um Xbox 360 com Kinect, assim que chama? Esse negócio aí, né? Sensor de movimento. Vocês vão entrar na arca, vai ter isso lá dentro, vocês vão brincar. E o filho, curioso para ver aquilo, entrou, e Noé falou: Deus, fecha a porta agora, senão ele vai embora. Foi isso que Noé fez? Enganou a sua família para que eles entrassem na arca? Não. Tem pais hoje negociando com seus filhos, querendo iludir os seus filhos, querendo comprar os seus filhos. Infelizmente, né? Às vezes a gente fala assim, né? Nossa mocidade era grande e ela diminuiu. O que aconteceu? Nós não temos nenhum atrativo. Pais, podem ficar bravos comigo, tá bom? Meu filho está no meio e o de alguns de vocês também estão. Terminou o culto, pediu para jogar bola na quadra, eu estou dizendo não. Tá bom? Eu estou dizendo não. Você pode discordar de mim, não tem problema. Eu estou dizendo não. Por que eu estou dizendo não? Porque eu tenho perguntado: vocês vêm para a igreja para quê? Qual é o motivo de vir para a igreja? Pastor, mas ele é criança. Mas ele vai crescer. Esse é o mal com as crianças, que eles crescem, né? Você está vindo para a igreja para quê? Eu não quero que o meu filho esteja vindo para a igreja para jogar bola. Então, sábado tem o clubinho, tem o tempo de brincadeira, eles podem jogar bola. Quarta-feira, depois do culto, domingo, depois da escola bíblica, depois do culto, pastor, pode jogar bola? Não. Não pode jogar bola. Por quê? Porque nós não estamos vindo para a igreja para jogar bola. Então alguém fala assim: mas o que vocês oferecem na mocidade? Ensino da palavra de Deus. Mas só isso? Eu acho que isso é o principal. Pode ter outras coisas? Pode. Mas o principal é isso. O problema é que às vezes nós queremos alcançar os outros e até os membros da nossa família, oferecendo para eles outras coisas. E não é o que Deus estava oferecendo. Deus estava oferecendo uma arca luxuosa, bonita? Para eles não. Olha, é rústico, é feio, os animais vão ficar lá dentro, vão fazer barulho, vão sujar, não vai cheirar bem, mas o único jeito de ser salvo é se entrar lá. Se não entrar lá, vai perecer. Noé não iludiu a sua esposa, Noé não iludiu seus filhos, e nós também não devemos iludir. Nós devemos falar a realidade da vida cristã. Vai ter percalços, vai ter problema, mas é o melhor. É a melhor opção que você tem. Não tem uma outra alternativa.
Por que Noé convenceu? A sua esposa, seus filhos e suas noras. Porque eles podiam olhar para Noé e dizer: ele aplicou a vida dele naquilo, então aquilo deve valer a pena. Ele gastou anos trabalhando naquilo, então aquilo deve valer a pena. Estava lá batendo na porta: Noé, abre, por favor. Quem será que estava lá batendo? Noé, abre, eu sou seu tio. Noé, abre, eu sou seu primo. Tarde demais. Veio o dilúvio, e quem não estava na arca pereceu. Em Mateus capítulo 25, Jesus diz que ele está voltando, e quando ele voltar será semelhante aos dias de Noé. Sua igreja será arrebatada, e aqueles que não conhecerem a Cristo ficarão para o julgamento na tribulação. O desafio de um pai é, primeiramente, viver nesse mundo corrupto, em segundo lugar, sem se corromper, estar envolvido no trabalho de Deus, sem reclamação, sem murmuração, mas alcançando os seus familiares para Cristo. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa prazerosa. Eu acho que de tudo o que Deus tem me dado, a tarefa de criar os meus filhos de uma maneira que eles possam conhecer a Deus e servir a Deus, eu acho que é a mais prazerosa que Ele me deu. Então não encare a paternidade como um peso, encare como um privilégio. E se empenhe para que todos os seus filhos possam estar envolvidos na obra do Senhor. Vamos orar.